Olá, bem-vindos a mais um vídeo prático da disciplina de algoritmos. Esse vídeo é sobre as estruturas de repetição. Então, como exemplo, eu vou utilizar aqui a divisão inteira. A divisão inteira, já temos no Python operador, que faz isso, por exemplo. 11 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 2. Porque 3 vezes 4 é 12, Então, 2 vezes 4 é 8 e vai sobrar 3. Então, como que eu posso conseguir fazer essa divisão inteira sem usar esse operador de divisão inteira? Eu posso fazer isso usando subtrações sucessivas. Então, essa é uma estratégia. Então, se eu quero dividir 11 por 4, o que eu faço? Quantas vezes eu consigo tirar 4 de 11? Se eu tiro 11 de 4 uma vez, vai sobrar quanto? Vai sobrar 7. 7 eu ainda posso tirar um outro 4, vai sobrar 3. Eu já não posso mais tirar 4 daqui. Então eu consegui tirar 2 4 de 11 e me sobrou 3. Então a divisão inteira de 11 por 4 é 2. Então, obviamente, no nosso dia a dia, a gente vai utilizar o operador de divisão inteira. Mas aqui é para a gente ver um exemplo de uma estrutura de repetição e como que a gente pode usar essa estrutura de repetição. Então, nesse caso aqui, pessoal, a estrutura mais indicada é o while. Então, por que é o while? Porque a gente vai ver que o for ele é muito indicado quando eu sei quantas vezes que eu vou executar aquela operação. No caso do while, eu posso usar em todas as outras demais condições. Então, se eu ainda não sei quantas vezes que eu vou executar, eu não sei, porque quantas vezes eu vou executar é exatamente o while. Mas vamos entender aqui melhor. Então, eu vou começar com dois valores, Então, x, vamos pegar input, digite um número, digite um número, y, digite um número. Então eu quero dividir x, o que eu quero fazer aqui é algo x dividido por y, essa divisão inteira. Então quantas vezes eu consigo tirar o y de x? Enquanto x for maior do que y, ou seja, eu só posso tirar o y do x enquanto o x for maior do que y. Quando ele for menor, eu não consigo tirar mais. Então, para tirar, eu faço x igual a x menos y. Ok? Beleza? Vamos só executar para entender melhor aqui. Então, eu vou entrar com 11 e vou entrar aqui com 4. Então, ele vai checar agora na linha 5, se o x é maior, ele vai subtrair. Então, o x agora vai receber o valor que tem x atualmente, que é 11, menos o y, que é 4, então vai ter, o próximo valor vai ser 7, 7 ainda é maior que 4, ele entrou novamente, agora é 7 menos 4, é 3. 3 já finaliza, porque 3 não é maior que y. Então, o que está faltando aqui? Está faltando a gente conseguir contar quantas vezes eu entrei dentro dessa estrutura de repetição. Eu vou chamar de conta, para a gente saber que essa variável está contando mesmo. Então, conta é igual a conta mais 1. Então, a forma da gente contar isso, somar mais 1. E então, o resultado da divisão é esse próprio conta. Quantas vezes eu entrei lá. Então, se eu digitar 11 e 4, o resto da divisão, ele vai fazer a operação, o conta foi para 1, entrou uma vez, o conta foi para 2, ele não executa mais, ele imprime o 2. Então eu posso agora digitar, por exemplo, 120 dividido por 11, e aí para a gente ele vai fazer o mesmo processo, vai tirando, vai dividindo, tirando, contando,
mas eu vou para a última execução. Então, 120, a divisão inteira entre 120 e 11 é 10. 10 vezes 11 é 110. E aí, 110 vai me sobrar 10, eu não consigo mais tirar nenhum valor. Então, aqui é interessante, pessoal, o conta seria o resultado da divisão inteira, né? E esse x atualizado aqui, né, na verdade, seria o valor do resto da divisão entre x e y, o que sobra, né? Por exemplo, para aquele valor que eu digitei, 120 dividido por 11, deu 10, também sobrou 10, né? Porque de 10 eu não consigo tirar mais 11, né? Então, por isso que ele sobrou, né? Ou se eu pegasse 10 e 3, então o resultado é 3 e sobra 1. Então aqui a gente viu a questão da divisão usando essa estratégia de subtrações sucessivas. E da mesma forma que eu uso subtrações sucessivas, eu posso usar eu posso usar somas sucessivas no lugar de uma multiplicação, né? Então, se eu quero multiplicar x por y, né, usando somas sucessivas, imaginando que a nossa linguagem não tivesse multiplicação, né, a gente precisasse fazer isso, estamos aqui com um exemplo, né? O que a gente vai fazer? Então, quando a gente quer multiplicar x por y, a gente pode pensar que eu estou somando y x vezes. Então, 4 vezes 3, né, significa que eu estou somando 3, mais 3, mais 3, mais 3. Eu estou somando 3, 4 vezes. Então, eu posso usar o x, né, para a gente fazer essa contagem. Então, eu vou, enquanto x for maior que 0, e eu vou subtraindo do x 1. Então, no primeiro momento, o x vai ser 4, depois vai ser 3, depois 2, depois 1. Então, eu garanto que ele vai executar 4 vezes. E o que eu quero fazer quando ele fazer isso? Eu vou chamar de acumulador, né? Então, esses nomes que eu estou dando para essas variáveis, pessoal, é porque não é na prática, vocês não devem usar esses nomes, devem usar os nomes que fazem mais sentido. Mas aqui é para a gente ver o conceito, né? Então, no primeiro caso, a gente está vendo contagem. Aqui a gente está vendo o acúmulo. Ele vai estar acumulando nessa variável o valor que ela tem, né? Só que não vai ser mais 1. Né? Eu vou estar acumulando quem? Eu vou estar acumulando o y, que é quem a gente está somando várias vezes. E aí eu vou imprimir esse acumulador. Então, se eu quero multiplicar 4 vezes 3, ele foi lá, o acumulador começou com 0, o x está valendo 4, ele vai tirar um valor do x, e o acumulador vai ser o valor de acumulador atual, que é 0, mais o y. O y é 3, então vai para 3. O x é maior que 0, ele vai decrementar o x, passa para 2, o acumulador agora vai receber o valor que ele tem 3, mais 3, vai para 6. O x ainda é maior que 0, né? Então ele vai decrementar novamente o x, foi para 1. O acumulador vai receber agora o valor que ele tem 6, mais 3, 9. O x ainda é maior que 0, né? O x é 1. Então ele vai decrementar o x e o acumulador vai para 9, mais 3, 12. Então, ele vai imprimir 12. E, de fato, 4 vezes 3 é igual a 12. Né? E agora vem um número maior aqui, sei lá, 11 vezes 11, né, que é 121, né? Só que aí a gente não vai passo a passo, a gente pode ir para o final, a gente vai ver o valor de 121. Então, esse aqui é um exemplo, né, da utilização do while. Só que, diferentemente do primeiro exemplo, nesse caso, eu já sei exatamente quantas vezes que será executado. Como eu sei exatamente quantas vezes será executado, eu posso usar uma outra estrutura
ao invés de usar o while, nesse caso eu poderia usar o for. E aí quando a gente utiliza o for, a gente não precisa explicitamente trabalhar com essa variável x e decrementar essa variável. Eu posso usar for e in range e usar aqui o x, né, para saber quantas vezes que eu vou executar essa operação. Então a gente ganha aqui uma linha de código, né, e o resultado é o mesmo. Então vou pegar esse exemplo mais simples, 4 e 3. Está um pouco lento. Agora, vai ter essa variável i, né, que ela vai estar acumulando esses valores desse range. Vocês lembram que o range, se eu coloco lá 4, esse range vai variar 0, 1, 2 e 3. Ele vai gerar esses 4 valores e garante que esse for vai ser executado 4 vezes. E o acumulador vai acumulando esse valor da mesma forma, né? Ele vai executar 4 vezes, ele vai executar 4, e aí eu vou imprimir o valor final, 12. E aí, fazer mais um teste com aquele valor maior, 11 e 11. Vamos para o final, né? Então o acumulador deu valor de 121, né? Esse foi o resultado da multiplicação de 11 por 11. Então, nesse exemplo agora, quando a gente já sabia a quantidade de execuções, a gente pode utilizar o for. E o for passa a ser um pouco mais simples. E a gente vai ver que o for ele é uma estrutura bem interessante para percorrer outras estruturas. Percorrer strings, percorrer listas, que a gente vai ver na última unidade. Então, percorrendo, por exemplo, strings, a gente poderia fazer o seguinte: for i em uma string qualquer, como algoritmos, ele vai garantir que o i ele vai assumir os valores de cada uma das letras, né? Por exemplo, A, L, G, O, R, I, cada um desses algoritmos. Então, se eu quisesse fazer um programa que contasse a quantidade de vogais dentro de uma função, eu poderia fazer da seguinte maneira: eu poderia usar aquela variável conta, né, que vai acumular. Então eu vou contar, mas eu não vou contar toda vez que eu entrar dentro do for. Eu vou contar apenas para os casos que o caractere for uma vogal. Como é que eu faço para verificar se ele é uma vogal? Eu posso verificar se i, né, está dentro. Então existe esse operador in em Python. Para ele ser uma vogal, vamos considerar vogais todas em minúsculo, né? Então A, E, I, O, U. Ele vai contar e no final ele vai imprimir conta. Vamos testar aqui, né? Então o i, primeiro valor que ele vai assumir é A. O A está dentro desse caso, então ele executou a linha 4. O conta foi para 1. O próximo valor agora é L, né? L não está dentro, então ele não vai executar a linha 4. O conta continua valendo 1. O próximo valor é G, também não é uma vogal. O próximo valor é O, ele está dentro desse conjunto, né? Ele é uma vogal, ele vai executar a linha 4. O meu conta agora foi para 2. No caso do R, ele não vai entrar. No caso do próximo, o I, ele vai entrar, executou aqui. O T, ele não entra. O M, ele não entra também. O O, ele vai entrar. Achou mais uma outra vogal. E o S, ele não entra. Então ele entrou 4 vezes, contou 4 vezes. Dentro dessa linha 4, ele executou 4 vezes. Então aqui a gente está usando uma estrutura de repetição, for, junto com uma estrutura condicional, né, o if. E aí, nesses casos aqui, se a gente precisa percorrer uma estrutura como uma string e depois uma lista, a melhor estrutura de repetição é o for. E aqui a gente finaliza.